E aí, Alexandre, tudo bom? Bom, filho. Velho, das nossas conversas e tal, e tanto que a gente se conhece, vamos conversar sobre representação? Você, como psicólogo, pode falar muito bem sobre isso. Questão da representação. Eu tenho me lembrado nas minhas primeiras aulas de semiótica e meu parco conhecimento que eu tive na época que a universidade ensinava isso, né? Uhum. E, e eu lembro da seguinte coisa: o que é representação? Né? Vamos botar, é um processo metafórico, né? Claro. Em que, por exemplo, carteira, que é o objeto, nada tem a ver com carteira escrito, né? O concatenar de letras que fazem um som Não, que nada tem a ver nada a ver. com o som carteira. Não. Eles, em essência, em si, né, tanto o objeto quanto o nome escrito, quanto o som falado, nada tem a ver entre si. A, não ser, a ligação entre eles nada mais é do que uma instância arbitrária. Concorda? É uma convenção. É uma convenção. Sim. Né? E se a gente partir desse princípio para pensar a questão da representatividade política. Claro. Então, se a gente seguir esse pattern, né, esse modelo, esse Claro. caminho aqui, O pattern. né, esse padrão, qualquer pessoa pode representar quaisquer pessoas. Sim. E aí, eu te pergunto, por que está sendo alardeado, tem 30 anos no Brasil, que somente um operário pode representar operário? Somente um gay pode representar um gay. Somente uma mulher pode representar as mulheres. Isso não vai contra o princípio básico do que se entende por representação? Necessariamente sim. O que acontece é que quando se elege um símbolo a nível de representação, necessariamente é estigmatizado. E aquilo lá é investido de, de muita demanda, sabe? A coisa do estigma. Então, não há mais a pluralidade, a coisa plural não existe. Então, o que acontece? Ou é preto, ou é gay, ou é branco, ou é homofóbico, ou é... Então, necessariamente, há uma estigmatização das coisas. Porque na coisa, porque infelizmente, nesse momento que a gente vive, a única coisa, o que poderia ser um único símbolo que representasse a todos, ou que pudesse ser investido de representação por todos, tem que ser esvaziado, porque aquilo lá amedronta. Amedronta porque tem um medo de golpe, a situação política do país que a gente vive, uma porrada de coisa. Então isso, na verdade, esvazia uma solução, enquanto apresenta outras que devem ser respeitadas, com certeza. Tá, eu vou interromper, Então, né, inferindo o que eu entendi disso aqui. A minha pergunta foi basicamente sobre... por que a representação não significa mais aquilo?
Então, o que eu Porque quero te dizer, porque o que eu quero te dizer é porque como a representação foi esvaziada. sim, Exatamente. esse é o meu ponto também, entendi. Vamos lá. Exatamente. Então, aquilo que representava foi esvaziado. Ela foi esvaziada a partir de uma proliferação de discursos que permitiram que algo simbólico e que pudesse ser eventualmente Universal. pudesse ser útil, né? Mais do que universal, mas pudesse ser útil para a sociedade. A proliferação dessas coisas conseguiram esvaziar o símbolo, cara. O que na verdade, que obviamente todo símbolo tem que ser desconstruído, por um lado, mas isso daí se deu de uma forma muito precipitada e a gente sofre muita consequência disso. E com vistas a, de repente, não a revalidação do símbolo, mas o esvaziamento do discurso, do papel do símbolo. Do discurso, do papel do símbolo. Então aquilo lá, então esvaziou-se aquilo e se proliferou, que além do esvaziamento em si, por si só, que já poderia até assim, em determinado momento ser algo benéfico, além disso, quando se esvaziou, se proliferou um discurso de antagonismo, cara, na sociedade toda. Então hoje é todo mundo contra gay, todo mundo contra preto, todo mundo contra mulher, todo mundo contra todo mundo. Então aquilo lá já entendeu? Permeou. Não, eu estou querendo só então organizar a sua resposta, vou tentar fazer isso, se você me permite. Claro. A minha tese então era a representação, como a gente entende, como a gente aprendeu, ela foi cerceada da sua magnitude? Sim. 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 O que você está apontando como consequência, eu poderia apontar como causa, ou propor como causa, uma utilização do discurso anti-símbolo, vamos dizer. O símbolo como aquele que representa várias coisas, né? A representação claro. colocada no símbolo como aquele que exerce a representação. Então seria uma reação contra a universibilidade, vamos botar assim, a capacidade de ser universal do símbolo. Sim, sim. E então isso aconteceu. Isso tem acontecido, né? Isso tem acontecido. Então o que acontece? Aquilo que é né, o que em determinado momento da história foi chamado do totem. Então ele foi, como eu te falei, ele foi esvaziado. Ele foi esvaziado. Então já não se cria mais. Eles falam, eu não creio nisso. Então, nesse momento de esvaziar o totem, todo esse discurso de esvaziamento, que não é simples esvaziar um totem. Então, há pessoas que um sozinho não faz isso. Então, quando essa desconstrução foi feita, foi proliferado esse discurso de imersões. De uma semi-representação, né? Exatamente. Então, uma representação que for direta, né? A gente esvaziou aquele totem, porque aquele totem, na verdade, o que estava cabendo lá naquele momento era, né, o negro, era a lésbica, era o pobre, era o todo. Então, quando esvaziaram o totem, eles proliferaram um discurso. E com isso, uma vez pulverizado, isso daí foi muito mais difícil de ser realmente construído. Para concatenar aquilo, é que nem um copo de cristal. Quando quebra, tu não Cada consegue, pedaço é um pedaço. Tu não consegue colar. Então, foi feita essa coisa. É possível sim. Eu acredito que haja
uma possibilidade de um discurso digno de consenso, daquilo que onde caiba toda a diferença, onde caiba o negro, a mulher, o pobre, onde caiba tudo isso, com um modelo social que venha a possibilitar a reunião de todos em um mesmo símbolo, não é isso? Sim, não, e a prática, né, cara? A prática do convívio social. A prática do convívio social. Para mim, a gente já teve uma coisa muito mais... Eu acho que ninguém precisa dar tiro em ninguém. Para mim, eu acho que a gente já teve um momento social no Brasil, quando eu me lembro mais novo, em que não era o ideal, não era o almejado por todas as minorias, mas assim, era uma possibilidade de vida sem ódio, sem reação, sem prejudicamento, mas sem... na nossa época, Gui, quando a gente, não vou nem falar de Foucault não, eu vou falar de Kierkegaard, como a gente já falou tanto, existencialismo e tudo mais, e marxismo também, tudo que a gente já conversou a respeito de capitalismo e comunismo, tudo isso que foi feito... A gente nem conversava disso diretamente, a gente falava de outros anseios que podiam caber numa doutrina ou outra, né? E a gente não pegava uma doutrina ou outra como bandeira. A gente conversava sobre anseios do indivíduo. Claro, nós conversávamos de filosofia, que é isso que está faltando hoje. Que nada tinha a ver, né? As doutrinas políticas estavam postas lá em cima e aí, com as suas bandeiras, a gente permeava todas elas por aquilo que a gente achava que seria bacana para o indivíduo, para o social. Pelo nosso sentimento, exatamente. E é verdade. Elas só eram assim, eram depositários de propostas ou propostas já postas em xeque, né? Em xeque não na prática, né? Na evidência, tá? Mas assim, elas não eram a bandeira mor pela qual ou pelas quais poderíamos seguir. Elas eram só sugestões de... Nunca foram. Era um momento muito diferente dos anos 90 nas faculdades, não era, Alexandre? Exatamente, muito. Na época toda nossa do chafé, que a gente andava caminhando nas ruas... Tomando café, parava em café aqui, sem beber, sem fumar, e aquela coisa toda. Ou às vezes fumando, mas assim, sempre conversando em cima disso aí. Claro, exatamente. Sem ser um discurso político, partidário. Mas era um discurso político, mas não era partidário, não era partidário não era fidedigno, não era PT, causa, não tinha PT. Não tinha esse ranço, não tinha uma causa por alguém, não tinha uma causa por uma minoria, não tinha uma causa por uma maioria, não tinha uma... Não era uma coisa inflamada, era uma coisa assim de conversar... Contemplação, né? Olhar aquilo que existiu e constatação. Constatação, então, uma avaliação das constatações que já tinham sido feitas por professores, era uma coisa muito mais livre de pensar. Muito mais. A gente botava música no meio do discurso político, a gente fazia poesia. Como é que fazia aquilo, a poesia, como é que a vida poderia ser boa. Então isso daí foi muito... isso foi pré-PT. Eu me lembro pessoalmente que assim... Antes do PT... Você é uma das pessoas com quem eu mais tinha esse encontro, vamos chamar aqui, né, entre aspas, de filosófico. E eu sentia, eu creio que, né, do que a gente já conversou antes desse vídeo e tal, que para você era a mesma coisa. Era uma instância libertária para a gente, né? A gente podia conversar do que a gente estava vendo no cotidiano, a gente podia interpretar o cotidiano, a gente podia... exercer um certo livre-arbítrio por sobre as ideias, por mais que as ideias fossem lá, né, colocadas ou sugeridas, né,
não colocadas, mas sugeridas, né? E por aquilo que a gente lia, por aquilo que era ofertado e sugerido pela universidade, então a gente podia brincar com aquilo, a gente podia, né? Não era um brinquedo de montar, não era um revel, era um Era a um liberdade Lego. de pensar. Era um Lego. A liberdade de pensar. Pensar, né? De exercer o poder do pensamento por sobre o acontecido no dia a dia. Você acha que alguma coisa próxima disso acontece hoje em dia? Para os estudantes que estavam na nossa época, né? Que estão hoje na nossa idade, da idade que a gente tinha na época lá, eles têm essa liberdade, cara? Não, cara, não acontece. Isso não acontece porque nossos pais sofreram um pouco, sofreram resquício, sofreram algo de uma ditadura militar que veio em nome de uma doutrina política muito maior, que era justamente a perpetuação do capitalismo, cara. Então, quando eles fizeram aquilo, eles tinham alguma, no fundo mesmo, eles entendiam, ainda que fosse pejorativo, como ainda hoje é pejorativo, e saiba disso, que ser um país de commodities, como somos nós, soa pejorativo, mas eles entenderam em algum momento. Você fala que o capitalismo soa pejorativo? Não, commodities. Commodities. Então, o capitalismo, na verdade, a gente tem que vender. A gente tem que vender para ser. Supostamente, naquela época que tinha que ser. Então, porque eles já acreditavam que não tinha. E havia uma desconfiança muito própria deles, que eu digo, e eficiente, eficaz, né? E latente deles, dos americanos, de que um dia o Brasil pudesse virar uma Venezuela. E acabou virando. Então eles já conseguiram prever isso há 50 anos atrás. Já havia aqui forças capazes Não, eles sabiam que o Brasil podia correr do risco de virar uma Venezuela. Então, como ninguém quer o chavismo, como ninguém quer... Ninguém não, né? Não sei, alguns querem. Eles tinham essa previsão. Eles já entendiam que ia dar merda. Eles já sabiam que a possibilidade... Por isso que eles boicotaram. Quando eles boicotaram Cuba e financiaram o golpe no Brasil, eles sabiam que o Brasil se aproximaria de Cuba. De alguma forma eles sabiam. Por isso que a Dilma fez um porto lá, com dinheiro da Petrobras. Isso já é sabido por todo mundo e tal. Mas voltando à questão principal... Sim. Alô, pois não. Eu tô na casa do Guilherme, tô quase voltando pra ele, já. Puta merda, cara. Não tem jeito de correr não, então deixa pra lá, deixa pra amanhã, pai. Deixa com o porteiro, não posso sair, cara. Eu tô fazendo um trabalho com o Guilherme, tá? Um beijo, tchau. Um beijo pra ele. Um beijo pra você. Ele mandou um abraço pra você, pai. Um beijo, tchau. Então, voltando, Alexandre, que era o princípio dessa conversa para a gente finalizar esse vídeo. A questão da representação. Eu vou botar mais um dado aqui, né? Eu vou fazer uma ponte dessa questão que eu propus no início, da representação. Editar, né? Claro. Mas a questão da representação e me lembra muito a busca científica, né? Existem... Claro. Isso cai. E isso, se eu soltar, cai. Não é? Sim. Então vamos arrumar alguma lei que defina ou que organize ou que explique os dois fenômenos. Essa lei unifica e simplifica
esse processo. Simplifica na medida que se 10 coisas que eu solto no ar caem, logo as coisas caem. Mas aberto a, pode existir uma coisa que não caia? Sim. Sim. Mas ela, pelo processo científico, você tem que fazer teste, provar, né, provar a contestação da lei e aí vamos embora, né? Mas assim, aí depois disso você tem as coisas que caem quando você solta, as coisas que não caem. Então vamos arrumar uma outra coisa superior que explique ambas, né? Eu estou falando da questão da fórmula física, matemática que... Do modus operandi, que onde cai. Não, mas a busca por alguma coisa superior que compreenda essas duas realidades que foram propostas. Claro. Então você acha que você vai refinando a coisa pelo que é comum em todas, né? Você pega todos os conjuntos e você... Seria o ideal e você procura a interseção entre todos eles. Em duas partes, E eu acho que isso, a busca por isso tem muito a ver com a coisa da representação. Quando eu falo pessoas, eu estou falando de todas as pessoas. Quando eu falo o que é a maior representação, que a gente fala que é... No executivo? Não, o que é a maior representação? Não está nem nas ciências humanas. A maior representação de tudo é o 1. O 1 é tudo. O número 1 é tudo. Um mundo, uma pessoa, 1 é tudo. 1 pode ser qualquer coisa. Logo, ele representa tudo. Né? Ele pode ser usado para representar qualquer coisa. Então, a minha questão é: de onde surgiu a ideia de que só uma mulher na política pode representar as mulheres? Isso não acontece. Como se... para mim é um preconceito. Como se homem não pudesse representar a mulher. Quando se investe muito nesse 1 que você falou, há necessariamente uma Te interrompendo, para deixar mais claro a minha pergunta, não é uma falácia dizer que ela não representa. Só uma mulher pode ou tem capacidade de representar as mulheres? Se a representação, por um conceito básico dela, não é a livre representação? Exatamente. Só um operário representa o operário, só um negro representa os negros. Quer dizer, você tem vários... Na história americana você tem vários brancos que pegaram a causa da liberdade, que está para além do negro, para além do branco, que seria esse terceiro ponto, esse primeiro ponto, que é da liberdade, está para além de ambos, ou para além de quaisquer outros que pudessem aparecer, vermelho, azul. E a bandeira da liberdade resolveria esses casos e demais casos, e poderia ser um branco, negro, uma mulher, que poderia, pelo exercício da sua função no Senado, na política, representaria, ou seja, é o fazer, é o existir a partir da ação que cria a representação política, e não exatamente a sua semelhança com um determinado grupo específico da sociedade. Claro. Não, isso que não acontece. Não acontece a representação, não acontece a compreensão da representação a partir desse a mera representação feminina não exclui a responsabilidade social com todos. Então, não é por ser mulher que ela não vai ser do chefe do executivo. Ela pode executar enquanto mulher, Então, não é isso.
O que acontece é que, infelizmente, no Brasil, como eu te falei no começo da conversa, essa coisa foi polarizada demais. Então, atribui-se a um totem um valor maior do que tem, e são feitas causas sociais. Eles falam, então se a Quem mulher... seria o totem nesse caso? Ela. A mulher. Não. Então a mulher, no seu exemplo. Totem é a Na mulher. chefe do executivo desse momento. Na chefe do executivo desse momento. Então, por isso que é tanto esse apelo social de que, pô, é a mulher não tem. Então um pouco por ela ajuda a vitimizar muito a mulher, coisa que na verdade é o contrário. Os homens protegem, alguns fazem violência, a verdade é essa, mas muitos protegem. Isso eu acho que é um outro... Quem protege os homens, um tema... quem protege a mulher dos homens são os homens. Então são os homens. Homens como eu e como você, que não deixam elas serem agredidas, estupradas. Isso aí é... Nós que fazemos essa parte, porque é da nossa parte fazer isso. Então, esse discurso permeabiliza. Agora, voltando à tua pergunta, eu acho sim, cara. Eu acho que pode ser muito desconstruído esse discurso. Muita coisa. Então, eu acho que na hora de uma representação, determinada que seja, quando ela tem muito apelo social, o discurso daquilo lá pode ser pulverizado de formas que inviabilizem. As partes dessa pulverização não representam mais o todo de onde elas foram. Não representa cada parte mais o todo. Não representa mais o todo. Concordo contigo. Não representa mais o todo. Então, aí, cara, aí, bicho. Aí eu acho que fica aqui um tema, que também é uma questão minha, que fica para o próximo vídeo, que é o seguinte, que é a questão do erro metonímico. Sim. Vamos dizer assim, não é erro metonímico, vamos dizer, é um uso arbitrário e com vistas a determinados fins do erro metonímico. Lógico. Do tipo, se a presidenta, se um policial fez besteira, a polícia faz besteira. Que seria a mesma coisa da gente falar, se uma mulher que foi presidente fez besteira, todas as mulheres que chegarem lá vão fazer besteira. Coisa que a gente não faz. Não faz, mas isso não acontece. Então, a questão da eu tô falando assim, presidenta, eu quero botar assim como uma questão para o próximo vídeo, seria assim, quando se usa o discurso da metonímia, ou seja, a parte representa o todo, ou quando você fala assim, pô, então se a parte representa o todo, vem o contradiscurso e diz, não, isso é só uma parte. O uso seletivo da metonímia para a construção de discursos perversos. Acho que fica para o próximo nosso aqui. Mas finaliza aí. A diferença entre, já que você citou a metonímia e a metáfora, a metonímia por si só, por coisa natural, eu não estou querendo mexer muito com Michel Foucault não, cara, mas a metonímia por si só já tem um ponto final, a metáfora não. Então, a metonímia é direcionada e a metáfora é uma anedota. A metáfora muda, a metonímia tem direção. Então,
nesse discurso político, quando se atribui muita ênfase e muito investimento naquilo que seria da metonímia, a gente já vai, por si só, por origem, criar uma expectativa daquilo que vai ser feito ou não. Por usar metonímia. Exatamente. Então, quando a metonímia chega lá e não correspondeu com aquilo que todos pensavam, a cobrança é grande. Cria uma frustração, né? Exatamente, a cobrança é grande. Então, a metonímia por si só já prevê alguma frustração caso ela não cumpra o que foi feito. O que foi proposto, né? O que foi proposto. E a metáfora tem uma flexibilidade maior. Bom, esse foi o nosso piloto do que a gente chama de biólogo, monólogo A2. Esse projeto nunca foi pensado em vídeo. E há de ser trabalhado ainda? Há de ser trabalhado, mas assim, ele sempre existiu. Será polido. Sempre existiu na nossa amizade aqui e tal. Então é isso, moçada. O tema de hoje foi esse, né? A questão da representação e a proposta, ou a compreensão, vou botar social, a compreensão do senso comum de representação no mundo da política, que a política, né, a gente vive num estado de democracia representativa, e a minha proposta foi como que os movimentos de minoria propõem um cerceamento do que se entende por representação, na medida que eles propõem que só uma mulher pode representar uma mulher, só um operário pode representar um operário, só um negro pode representar os negros, só um gay pode representar os gays, e como que esse tipo de pensamento foca no grupo específico e não foca em uma coisa superior. E tolhe toda a possibilidade humana. Tolhe a possibilidade humana de achar alguma coisa superior que representasse a todos. E que englobasse. E o mais desejável que seria de compaixão. Porque, eu posso ser simpático a um negro, eu posso ser simpático a uma mulher, eu posso ser simpático a... E eles também com o branco, o macho adulto e tal. Exatamente. Na medida que a gente achasse uma outra, né, um outro objeto que representasse a todos. Lógico. Que fosse, por exemplo, a liberdade, que fosse, por exemplo, o livre-arbítrio, que fosse, né? Ou seja, já que esse objeto aqui só representa uma parte, ainda estão faltando as minorias, então vamos buscar um outro objeto superior. Óbvio. Que possa representar a todos, englobando esses aí. Ao invés de você findar o discurso em si, né, as minorias findarem seus discursos em si próprias contra aquele objeto que já representa uma cacetada de gente para baixo. Pra caralho, eles se encerram na representação própria. Então eu só sou aquele que representa aquilo que é igual a mim. Então você não representa porra nenhuma. Então, eu sou o A maiúsculo que representa o grupo de A maiúsculo. Eu não sou o A maiúsculo que, depois que eu descubro que tem B, C e D, desenvolvo um outro grupo superior chamado letras, que representa as letras, sejam elas quais forem. Lógico. E de repente aparecem os números falando, porra, eu não sou representado. Tudo bem, então vamos para um nível superior que seria os caracteres. Claro. E aí, naturalmente, né,
o parênteses, as aspas, o hashtag, os símbolos todos que a gente vê lá, normalmente nos teclados, já seriam automaticamente representados, porque se você criou o caractere, todo e qualquer caractere já seria representado pelo grupo dos caracteres. A inclusão já viria. Já viria naturalmente, desde que você não batesse. Quer dizer, um novo grupo que surge não bate contra aquele grupo que já existe. Os dois se unem para fazer uma coisa superior que englobe os dois e prevejam, nesse novo modelo de representação, a representação de outros possíveis grupos que vão de surgir. Traveco, Eu não gosto de falar assim, mas tudo bem. Não, esse vídeo vai ser editado. Mas, porra, mas vai ser isso, traveco. Bicho, eu tive lá no Rio de Janeiro, cara. Eu vi o vídeo. Vou dar um tchau pra galera. Até mais. High four. Muito obrigado pela audiência. Beijo.